nós separamos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e vamos dar uma analisada, porque muitas vezes a gente faz o estudo do Evangelho e das outras obras e falta aquela sensação de entendimento pleno, não é? Parece que nos falta alguma coisa. Muitas vezes reportamos o estudo do Evangelho há longo tempo atrás e a gente parece que não encaixa direito isso na nossa atualidade. Mas é possível sim, devemos procurar entender os ensinamentos da doutrina espírita na nossa realidade de hoje. Então, aqui no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Então, muitos de nós já conhecemos essa passagem, onde Jesus aponta, né, diz por que nos preocupamos tanto com o outro, né? Então ele diz aqui, ó, como é que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Vamos lembrar que trave seria uma grande travessa de madeira, não é? Quer dizer, algo muito grande. E o argueiro seria uma simples palha, um cisco quase no olho, né? Então, o que Jesus quis dizer? Muitas vezes, nós, a grande maioria das vezes, estamos tão preocupados com o que o outro está fazendo e não enxergamos a nós mesmos. Não nos preocupamos tanto conosco. E, de fato, muitas vezes, pode ser, e geralmente acontece, que aquele que acusa, aquele que julga, está muito mais em desalinho, vamos dizer assim, do que aquele que seria a vítima, estaria sendo julgado, não é? Estaria sendo apontado como erro. Um exemplo disso, o que nos levou inclusive a escolher esse texto hoje, foi uma situação bem corriqueira. Tem uma senhora que faz a limpeza das casas aqui na região onde nós estamos, e ela ficou viúva já faz em torno de um ano. E ela dizia que não sai, que não vai a lugar algum para se divertir, para passear, em função do que os outros lhe dizem, os familiares, os amigos, que dizem que ela não pode, né? Em resumo, ela não deveria, porque ficou viúva recentemente, em torno de um ano, que não é tão recente, né? Então vejam como que essa sociedade se comporta em relação às pessoas, não é? Como nós somos discriminadores, como nós somos limitadores da liberdade dos outros. Será que o fato de sair, de procurar uma nova amizade, de passear, será que isso é errado? Porque perdeu alguém da família, ou até mesmo quando ocorrem as separações, não é? Então, é apenas um pequenino exemplo do que ocorre na grande maioria das vezes. É aquelas pessoas de personalidade um pouco mais fracas, vamos dizer assim, são mais suscetíveis a essas influências negativas, não é? Então elas se restringem e sofrem com isso. Sofrem muito, porque há outros que têm uma personalidade um pouco mais forte e que impõem a sua condição a outra, não é? Nós conhecemos várias pessoas assim, e a gente sempre orienta, como eu tive a oportunidade de orientar essa senhora, eu disse a ela: vá passear, vá se divertir, a vida lhe pertence, é só você que pode comandar a vossa vida, não é? E não os demais, porque nós nunca iremos agradar a todo mundo. O nosso agir não deve ser de forma a contentar as pessoas, mas sim que a gente tenha a nossa consciência tranquila, que a gente tenha nosso pensamento harmonizado com a conduta o mais reta possível. O que diz aqui no item que nós escolhemos? Uma das maiores insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria
se eu visse alguém fazer o que faço. Vejam só. Então, se nós fizermos esse exercício, quer dizer, nós transportarmos para fora de nós mesmos e analisarmos as nossas ações, todas elas, principalmente aquelas mais ocultas, o que nós pensaríamos se essas ações fossem praticadas por outra pessoa? Certamente nós iríamos recriminar, iríamos condenar, mas em se tratando de nós mesmos, nós também fazemos assim? É bem provável que não é verdade? Então, por quê? É o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, essa velha e conhecida chaga da humanidade, o orgulho, nos induz a esconder as nossas dificuldades, os nossos piores defeitos, vamos dizer assim, e nós tentamos nos esconder numa cortina, olhando as ações alheias, julgando aqueles que estão ao nosso redor. Nos preocupamos por demais com a vida dos outros e esquecemos da nossa própria vida. Enquanto fizermos isso, dificilmente nós vamos avançar. Dificilmente nós vamos nos propor a realizar aquela reforma íntima que tanto necessitamos. Porque empregamos energia e tempo a observar os demais. Ou seja, o externo prevalece, enquanto o interno está sucumbido e fazemos questão, muitas vezes, de esquecer. Estacionamos no caminho, enquanto aquele a quem acusamos e julgamos, muitas vezes, já estará na estrada, avançando à nossa frente há muito tempo. Chegará um momento em que teremos que parar de observar o externo, de observar as outras pessoas para recriminá-las e observarmos um pouco mais o nosso comportamento. Trabalharmos as nossas dificuldades de forma a extirpar, como numa grande cirurgia interna, esses pequenos cânceres que trazemos morais. Essa é a mensagem profunda desse ensinamento de Jesus. A grande cirurgia para retirar a trave do nosso olho. Para quem sabe, enxergando melhor, possamos ver as qualidades, as vitórias, as dificuldades que o nosso próximo enfrenta, antes de julgarmos, antes de condenarmos. Agradecemos a atenção daqueles que nos assistem e pedimos que Deus nos envolva a todos com vibrações de muito amor, de muito carinho, de muita paz.